Bom dia, meus amigos. Eu quero mostrar como é que funcionam os makefiles. Isso foi uma dúvida que apareceu em um dos grupos do qual eu faço parte. Para isso, eu criei um pequeno projetinho, tá, que eu vou mostrar aqui para vocês. Composto de 3 arquivos. Tá? Eu vou abrir todos eles aqui no Vim. Eis o arquivo principal. Então, o programa é simples, ele simplesmente pega o primeiro parâmetro que a gente passar aqui sem fazer nenhuma verificação. Eu poderia até mesmo fazer algo assim. Se o primeiro parâmetro for nulo, ele mostra uma mensagem de erro. E sai. Tá? No caso aqui, então, eu não preciso mais incrementar o ponteiro. Bem, ele pega do primeiro parâmetro uma string que está lá e transforma para inteiro. E simplesmente imprime o conteúdo desse inteiro depois de transformado por uma função f. Ok? Essa função f, ela simplesmente soma o valor inteiro com ele mesmo e retorna esse valor. Repara que eu tenho um header file aqui que simplesmente tem o protótipo da minha função. Tá? Eu cerco por essas diretivas aqui para caso você inclua o arquivo mais que uma vez, ele não cause nenhuma inclusão recursiva. Ok? Bem, esse projeto, obviamente, nós temos que compilar os 2 arquivos .c e depois linká-los. Tá? Nós podemos fazer isso da seguinte maneira. Aqui está apontando para o meu diretório, ok? Nós podemos compilar, gerar o arquivo main a partir de main.c e func.c. Tá? O func.h ele simplesmente vai incluir esse arquivo nesses 2 arquivos .c aqui. Isso aqui funciona. Tá? Como vocês podem ver, tá? Tem lá o main e o main faz o que ele deve fazer. Mas eu quero automatizar isso. Como é que a gente pode automatizar essa construção desse projeto? Suponha que você tem um projeto que tenha dezenas de arquivos .c que precisam ser compilados e linkados no fim das contas. Bem, nós podemos fazer isso com o arquivo make, um makefile. Para isso, eu vou criar um makefile, e o makefile você cria dando o nome dele de makefile, como está aí, com M maiúsculo, que ele nada mais é do que um conjunto de receitas, onde cada receita é composta de um alvo, ou seja, o arquivo que você quer gerar, que você quer criar, e os arquivos do qual esse alvo depende. Tá? No caso aqui, eu vou criar o arquivo main, que é o meu executável final. Tá? Aqui eu posso ter espaço ou não. Tá? Geralmente eu não ponho espaço, eu deixo assim. Tá? E as dependências. No caso, eu tenho o arquivo o arquivo objeto main.o e o arquivo objeto func.o. Tá? No meu caso aqui, eu tenho o meu Vim configurado para expandir tabs para espaços. Tá? No caso do makefile,
você não pode fazer isso. Onde tem tab, tem que ter tab mesmo. Tá? Que é o caso da ação que é feita nessa receita. Ou seja, o que você está dizendo aqui? Olha, se eu tenho o arquivo main.o e o arquivo func.o, construa o arquivo main com base, uma tab aqui, com base nesse comando. No caso, qual será o comando? Eu vou usar o próprio GCC para linkar, tá? E eu vou criar o main com base no main.o e no func.o. Tá? É isso que nós vamos fazer aqui. Só que o main.o e o func.o ainda não existem. Tá? O main.o, que vai ser construído, depende do main.c, mas também depende do func.h. Tá? Assim como o func.o depende do func.c e também depende do func.h. Na ação para esses caras, eu vou compilar. Tá? Compilar apenas para gerar o main.o baseado no main.c. Mesma coisa aqui. GCC, vou compilar apenas para gerar o func.o com base no func.c. Tá? Com isso, nós temos o nosso Makefile feito. Olha só. A primeira receita é a receita principal. Tá? Ou seja, o Makefile, quando você chama somente make, ele vai tentar construir esse main aqui. E vai verificar, existe um main.o? Não. Se não existe um main.o, ele vai procurar uma receita para construir esse main.o, que é essa de baixo. Tá? Existe um main.c? Existe um func.h? Existem. Então ele executa isso aqui para construir o main.o. Tá? Mesma coisa para o func.o. Tá? Ele vai testar aqui em cima primeiro. O func.o existe? Não. Então ele vai avaliar essa receita aqui. Uma das vantagens do arquivo make é o seguinte: suponha que você altere o arquivo func.h somente. Tá? Quando ele avalia essa expressão, tá? Ele compara as datas de modificação das dependências com relação ao alvo. Tá? Nesse caso, ele compara. Existe esse cara? Se existe, ele, mesmo assim, ele tenta verificar essa receita aqui. Tá? Se alguma das duas dependências tiver uma data maior do que o alvo, então ele executa a ação de novo. Tá? Vamos ver se isso funciona. Eu vou salvar esse cara. Tá? Vou para o outro terminal aqui e simplesmente você chama make. Viu? Tá? Ele executou a receita relativa a main.o, que é essa aqui. Executou a receita em relação a func.o e no fim das contas executou a receita principal. Na verdade, ele avaliou a receita principal, viu que não existia nenhum dos dois arquivos e foi avaliando as receitas secundárias. Olha só, se eu tentar fazer um make de novo, o que ele vai fazer? Nada. Por quê? Porque os arquivos, nem os arquivos main.o são mais novos do que o main, tá? E nem mesmo os arquivos de dependência aqui são mais novos do que os alvos daqui. Tá? Se eu modificar
Se eu modificar aqui, por exemplo, sei lá, vou botar um extern aqui. Modifiquei o arquivo func.h. Tá? Note que eu não modifiquei o arquivo .c. E eu fizer isso aqui, ele vai refazer. Porque a minha dependência aqui, as minhas duas dependências secundárias constam no func.h. Ok? E é dessa maneira que o Makefile funciona. Nada mais que isso. É claro, existem alguns atalhos. Tá? O compilador C, geralmente ele está definido numa variável que só existe dentro do make, chamada cc. Por padrão, a variável cc ela é definida como cc. O cc aqui quer dizer C compiler. Tá? Então, geralmente a gente usa assim. O dólar com abre parênteses, o nome da variável fecha parênteses, é substituído pelo make. Não é pelo shell, é pelo make. Tá? Assim como isso aqui também pode ser feito. Ok? Outra coisa também é que existe uma outra variável, no caso da compilação para gerar os arquivos OBJ, chamada cflags. Tá? Cflags. Tá? Que geralmente ela é vazia, mas eu posso colocar sim, por exemplo. O que ele faz, o que você pode fazer, aliás, é fazer isso aqui, ó. Opa, desculpa. Deixa eu deixar ele aberto aqui. Só para a gente garantir que isso vai ser refeito, deixa eu dar um touch nos arquivos no func.h para ele ver que o func.h é mais novo do que o alvo e refazer tudo sozinho. Tá? Quando você rodar o make de novo, ó, olha lá. Quando ele está compilando o arquivo .o, ele usou aqueles cflags ali. Só que o make sabe como fazer, como criar um arquivo .o com base num arquivo .c. Tá? Mas antes da gente entrar nisso, ao invés de usar o nome dos arquivos aqui dentro, tá, que já estão definidos na sua regra aqui, na parte de cima, nós podemos usar algumas macros. Tá? Como, por exemplo, macro $@ significa o alvo, o nome do alvo. E o macro $acento circunflexo significa todas as dependências. No caso, esses dois, o main-o espaço func-o. Tá? Assim como aqui, tá? Isso aqui é o alvo e isso aqui é a primeira dependência. Tá? No caso, o main.c vai entrar onde está aquele $ alguma coisa ali. Fica mais bonitinho, né? Ok? Vamos salvar. Vamos dar um touch func.h só para poder ele refazer tudo e ver que ele continua fazendo a mesma coisa. Tá? Ele só substituiu aquelas macros ali pelos nomes dos arquivos que eu mandei substituir. Né? $@ é o alvo e $menor é a primeira dependência e $circunflexo são todas as dependências. Bem, voltando. Acontece que o make sabe como
Ele sabe que ele tem que... Desculpa. Ele sabe que ele tem que fazer essa linha aqui exatamente quando ele tem que criar um arquivo .o com base no arquivo .c. Ou seja, essa linha aqui, no caso do make do GNU, é supérflua. Eu posso fazer assim. Tá? Sempre que ele vê que nas minhas dependências eu tenho um arquivo .c e no meu alvo eu tenho um arquivo .o, ele sabe que ele tem que chamar o C compiler com as opções que estão em C flags, usando "-c", "-o", $, seguido do $menor. Ele sempre faz aquilo. Tá? Então aí o nosso makefile fica até um pouquinho menor. Ó. O que você está mandando fazer é exatamente o que ele estava fazendo antes. Tá? Se eu salvar e fazer a mesma coisa aqui, deixa eu dar um touch aqui só para poder o make funcionar direito, você vê que ele funciona da mesma maneira. Tá? Outra coisa que você pode colocar no seu makefile são alvos fictícios, alvos fake, phony targets. Tá? Por exemplo, eu posso criar um clean, onde nesse clean eu posso simplesmente mandar apagar os arquivos .obj, .o e posso criar um dist clean, por exemplo, também, onde aqui que depende do clean, tá? Onde eu vou mandar apagar o arquivo main. Acontece que tanto dist clean quanto clean não são nomes de arquivos. São alvos fake, alvos phony. Então você pode criar uma regra usando uma diretiva chamada phony e falar, olha, clean e dist clean são alvos fake, não são arquivos. Para que isso serve? Droga. .c, .h, makefile, deixa eu abrir tudo de novo aqui. Isso. Para que isso serve? Serve para eu fazer assim, ó, make clean. Ele mata o arquivo.o. Make dist clean. No caso aqui, ele não vai matar o arquivo o arquivo main, ele deu um erro, tá? Porque ele tentou matar o arquivo.o, mas o arquivo.o não existe. Tá? Para que erros não sejam interpretados nos seus comandos, você pode colocar um sinal de menos aqui na frente. Tá? Esse menos aqui significa, olha, se essa instrução der erro, reporta o erro, mas ignora. Tá? Continua como se tudo estivesse bem. Tá? Você pode ver que, se eu tentar fazer de novo o dist clean, tá? Ele deu erro, mas ele removeu. Ele deu erro lá, mas ele removeu o main. Tá? De fato, se você olhar, não existe mais nem os arquivos .o, nem o arquivo main. Tá? Outra coisa, outro phone target que você pode colocar, deixa eu mudar esse phone aqui para cima,
Tanto faz onde ele esteja, tá? Mas eu gosto de informar antes. Você pode criar uma diretiva all. Um alvo fake chamado all. No caso do all, a dependência dele é o alvo main. O alvo all é o alvo que, se ele existir no seu arquivo make, é o alvo pelo qual o make vai começar a testar as dependências. Tá? Se o all não existir, ele vai pegar da primeira receita, tá? Que é a receita principal. Bem, aí está um arquivo make para criar um projetinho simples, né? E make, criou, e boa noite.